povo. Os eleitos são chamados o quê? Corpo de Cristo. São chamados corpo de Cristo, né? É chamado em Mateus 16, 18, minha igreja. Jesus chama a minha igreja, né? E a gente vai ver lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo capítulo 1, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A gente vai ver aqui os eleitos, né? Eles são chamados aqui, né? Povo adquirido, povo adquirido. Aí a gente adentra aqui, em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 9, é chamado de minha noiva, a noiva de Cristo, né? É a noiva de Cristo. Esses são quem? Os eleitos, né? Então eu quero adentrar com vocês aqui diz assim: as adversidades listadas no versículo 35 e 36 têm sido experimentadas pelo povo de Deus através dos tempos, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, versículo 22, diz assim: confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer firme na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Então a gente olha aqui para o contexto sagrado e a gente vê que essa obra aqui, ela é uma obra de Lucas, né? Atos dos Apóstolos é uma obra de Lucas. E o que Lucas escreve aqui? Que ele era tido como escriba, o ministério de Paulo, né? Acompanhando aqui, escrevendo, relatando os acontecimentos da igreja primitiva e do ministério apostólico, e por final ele se envolve 100% aqui com o apóstolo Paulo. A gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo, quando ele sai para as suas viagens missionárias, né, suas viagens missionárias, a gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo, ele enfrenta algumas dificuldades. Ele enfrentou algumas dificuldades. Qual é a dificuldade? Porque o evangelho não é um caminho de facilidades. O evangelho é sofrimento, né? E você vai ver aqui que o apóstolo Paulo, ele sai pregando, e quando ele estava ali com a sua comitiva, de repente, vocês vão ver aqui que o apóstolo Paulo, ele é açoitado, ele é apedrejado, né? Mas uma das coisas que eu vejo Paulo aqui é quando ele está naquela situação ali de sofrimento, ele não se levanta murmurando, reclamando, ele levanta dali agradecido a Deus. Entendeu? E ele exorta uma coisa. O que ele exorta? Para que os irmãos que acompanhavam ele, a comitiva apostólica que acompanhava ele, permanecessem firmes na fé. Todo crente tem que procurar buscar isso, permanecer firmes na fé. Aí a gente olha aqui, o que Paulo ele coloca, emprega uma palavra, e que todo crente tem que buscar isso, entendeu? Nós temos que ser conscientes a respeito disso aqui. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: nos importa entrar no reino dos céus. E aqui inclui a eleição. O que nos importa é entrar no reino dos céus, entendeu? E a gente olha aqui para o contexto e a gente vai ver aqui, e diz assim: e portanto deve ser tudo para ele, e tudo deve estar centrado nele, tudo nele. A glória de Deus e o seu próprio fim, ela deveria ser o nosso próprio fim em tudo que fazemos. A próxima bênção espiritual que o apóstolo registra é a aceitação de Deus por meio de Jesus Cristo, pela qual ou por cuja graça nos fez agradável assim e sim no meu amado. Está entendendo? Então a gente olha aqui o apóstolo Paulo, ele dizendo assim: não importa o que nós vamos passar, não importa o que nós vamos enfrentar daqui para frente, porque tudo que é feito através de nós, é para a glória dele, é para o nome dele ser glorificado. Oh, aleluia! A igreja, irmão, não é simplesmente um objeto comum na mão de Deus. Não, nós temos que entender, aleluia, que esta eleição custou um preço muito alto, né, para o nosso próprio Deus. Porque imagina amar o mundo nessa situação
que está, o mundo de todos os tempos. Se amar um pecador na posição que ele está, né? E de repente ele tem que entregar aquilo que é de melhor para resgatar essa humanidade. É o plano de Deus. E a gente olha aqui, né? A gente vai ver aqui, uma das coisas que a gente deveria como cristão parar um pouco, né? Muitas das vezes a gente se esnoba demais, até nas nossas expressões de palavra, nós somos soberbos, né? A gente vai dar um testemunho, a gente mais engrandece a nós do que o Deus que fez o milagre, né? A gente engrandece mais a nós. E aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo aqui, ele está relatando aqui algo, e é bom nós aprendermos nisso. Ele diz assim, deveria ser para o nosso próprio fim em tudo que fizemos. A próxima bênção espiritual em que o apóstolo registra é a aceitação. É a aceitação. Nós só somos aceitos na igreja, no corpo de Cristo. Nós só somos aceitos, só adentramos dentro do plano da eleição. Deus só nos aceitou porque o Filho dele decidiu ir na cruz do Calvário, morrer e derramar o seu sangue pelos nossos pecados. Entendeu? A Bíblia nos fala, e é bem claro, e é um versículo que eu cito muito, que todos pecaram e destituídos foram do quê? Da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas aí, seu filho, né? A Bíblia nos fala que lá no céu não tem gerência, lá tem governo. Lá tem governo, o governo de Deus. Como é que é o governo de Deus? A Trindade trabalhando em unidade. A Trindade trabalhando em unidade. E a Trindade resolveu lá no céu vir resgatar o homem, vir salvar o homem, vir mudar a história do homem. Oh, aleluia! Só que por meio de tudo isso teria que haver um intercâmbio. E quem entraria aqui no intercâmbio? Jesus Cristo. Jesus Cristo, oh, aleluia! Jesus Cristo, ele achou por bem de nos reconciliar com Deus, né? Hoje nós estamos aqui porque Jesus nos reconciliou com Deus. Aí a gente vai ver aqui, a gente vai ver a aceitação de Deus por meio de Jesus Cristo, pelo qual, ou por cuja graça nos fez agradável assim ao meu lado, entendeu? Então, o que acontece? Nós estamos aqui, um projeto do quê? A graça de Deus se manifestou entre nós, trazendo salvação a todos os homens, né? Para nós alcançarmos esta eleição, esse favor não merecido de Deus foi derramado sobre a igreja. Aleluia, aquilo que nós não éramos dignos, aleluia, nós não éramos dignos, homem nenhum tinha capacidade de pagar a sua dívida com Deus, mas Jesus foi na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e disse, Pai, está pagado, ninguém deve nada, a conta foi cancelada aqui, aleluia, a conta foi cancelada. Aí a gente olha para o contexto e a gente vai ver aqui, a eleição, a escolha por Deus daqueles que creem em Cristo é uma doutrina importante. É uma doutrina importante. Por que é uma doutrina tão importante? Porque diz assim, né? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Neste versículo, conhecer de antemão é o equivalente a amar de antemão. É usado no sentido de ter como objeto de estima. É optar por amar desde a eternidade. Desde a eternidade. Então, a igreja eleita, a igreja de todos os tempos, ela é tida para Deus como um objeto de estima, né? Você nunca vai encontrar, né? Você nunca vai encontrar uma senhora que tem condições de ter bastante joias e ouro. Você nunca vai encontrar as joias, os ouros dela jogado em qualquer lugar. Ela chega, vai jogando em cima da mesa, em cima do fogão, não. Ela tem um lugarzinho especial para guardar, porque ela estima, é coisa de alto valor. Você não sabe o amor, o tamanho do amor de Deus que é derramado sobre a igreja. A igreja, ela passa a ser para Deus o quê? Objeto de estima, né? Porque Deus amou antes que o homem viesse a existir, antes da criação do homem, Deus já amava o homem na eternidade. Aí a gente olha aqui, dentro do contexto, a gente vai ver, ter como objeto de estima efetiva.
ou aleluia, efetiva. Diz assim, é optar por amar desde a eternidade. No livro de Êxodo, capítulo de número 2, versículo 25, diz assim, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. E Deus os conheceu. Então a gente olha para este contexto aqui, e o que a gente aprende aqui? Deus está lá no seu alto sublime trono, o trono de Deus não é uma cadeira giratória, não é uma cadeira giratória, ele está lá, né? A Bíblia nos fala dos seus 7 olhos, né? Os 7 olhos de Deus, que não é que Deus tem 7 olhos, é a perfeição de Deus no seu olhar. E de lá ele vê todas as coisas. De lá Deus conhece todas as coisas. Ele conhece o santo, ele conhece o profano, ele conhece o fiel, ele conhece quem ama ele conhece quem é o obediente a ele conhece quem tem temor na palavra dele. Deus conhece todas as coisas, nada vai ficar em oculto aos olhos de Deus. Aí a gente olha para o contexto, o que foi que aconteceu? Diz assim, conheceu-os Deus. Deus prestou atenção a eles. Deus prestou atenção a ele. E com simpatia entendeu os sofrimentos e o sentimento do seu povo. Então, o que acontece aqui? Eu vejo um Deus que fez uma promessa para Abraão, e uma promessa que fez para Isaac, um Deus que fez uma promessa para Jacó. Agora, esse povo está lá no cativeiro. Se me falha a memória, aqui completava-se aproximadamente, quando esse povo começa a sofrer, eles ficaram 430 anos, 210 anos eles não tiveram sofrimento. Eles não tiveram. Porque todos os faraó aqui entrando tinham um relato de José. Sabia que eram descendentes de José. Mas depois de 220 anos para frente, o que foi que aconteceu? Eles perderam noção desse povo aqui, né? Já passou a ter esse povo agora, não como de um descendente de uma pessoa que foi um instrumento de Deus para ajudar o Egito numa situação de seca na época. Ele pode sentar, filha, pode ficar à vontade, entendeu? Então, o que foi que aconteceu aqui? Não, cai não, pode ficar tranquilo. Aí, o que foi que aconteceu com esse povo? A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos fala que eles começaram a sofrer e foi aumentando o peso, foi aumentando o sofrimento, que chegou um momento aqui dentro do contexto em que nós estamos, que de lá Deus olhou, Deus conheceu-os, aleluia. Porque não adianta, meus queridos, nós tentarmos querer mudar o conceito, a maneira de pensar. Esse Deus é o Deus que Davi disse, Senhor, tu me sondas e me conhece. Esse é o Deus que diz, Senhor, tu me sondas e me conhece. É um Deus que conhece todas as coisas, né? Aí Deus olha de lá, mas quem é que está sofrendo lá embaixo? É meu povo, é o meu povo. Esse povo, durante 430 anos, já tinha se adaptado à cultura egípcia, já tinha se adaptado aos deuses egípcios. Só que Deus, em cima deste povo, todo atravessado do jeito que ele era, mas esse Deus tinha uma palavra lançada lá atrás. O mais importante é que esta eleição, ela não é segura por um estatuto de igreja. Essa eleição, ela não é sustentada. Ela não é sustentada porque é uma constituição de um país, uma lei montada por alguém, o fulano Bertano, não. É aquele que tem poder na sua palavra e conhece todas as coisas, e ele firmou que aqueles que forem fiel entrará no navio, aleluia, entrará no navio, que Jesus é o capitão, e esse navio está indo rumo ao céu, e todos quanto que entrar nesse navio, vai morar com ele, vai reinar com ele o quê? Eternamente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí nós olhando aqui para o contexto, a gente vai ver aqui, e conheceu os Deus, Deus prestou atenção a eles, e com simpatia entendeu o sofrimento e sentimento do seu povo. Então Deus conhece aqueles que querem fazer parte, porque tem muitos que estão dentro das igrejas, mas não querem ser eleito. Eles não conseguem se apartar do mundo, eles não conseguem se apartar do pecado. Está entendendo? Tem pessoas que eles não conseguem. O pecado se torna na vida dele um animalzinho de estimação. Entendeu? Tem até um lugar especial na casa, na vida, no sentimento da pessoa. Entendeu? Tem pessoa que ele não quer, mas de lá Deus olhando. E nós, por mais que nós pregamos nos últimos dias, que nós estamos vivendo um tempo de uma igreja apóstata. Uma igreja
apóstata, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo num tempo disso, mas os remanescentes estão por aí. Os remanescentes estão por aí, meus irmãos. Nós não podemos pegar um microfone e generalizar, não. Tem escolhido de Deus que está esperando o arrebatamento, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu olho aqui para o contexto e a gente vai ver aqui uma das coisas. Salmo 1, versículo 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Isso nós temos que aprender. E isso é desde o ensino do nosso Mestre Jesus Cristo. Só tem 2 caminhos. Só tem 2 caminhos. A Bíblia fala de 2 caminhos, dos quais apenas um leva a Deus. Só tem um caminho que leva a Deus. E qual é este caminho? O caminho do justo. O caminho do justo. Entendeu? Mas e como ser justo? Como ser justo? A gente tem que buscar a justificação. Quem te justificou? Quem justificou a igreja? Jesus. Jesus nos justificou. Nós somos agora o quê? Justificado. Ele pagou a conta. Você não tem mais a dívida do pecado. Nós somos libertos agora do pecado e da morte. Nós somos livres. Então o que nós temos que fazer? Trilhar por onde? Por onde nós temos que trilhar? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Olha o que diz aqui, né? Este é um tema bíblico constante, culminando nas celebradas palavras de Jesus. Jesus diz que ele é o quê? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Só um momento aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Neste contexto, o verbo conhecer não se refere apenas à ciência que Deus tem, mas um conhecimento íntimo e pessoal. É isso que eu quero passar para vocês. Escute bem isso. Está entendendo? Esse conhecer aqui não é o poder de ciência que Deus tem. Não. Ele conhece todas as coisas. Eu já falei aqui, já citei. E não adianta ficar repetindo. Aqui a gente adentra aqui dentro do contexto. A gente vai ver aqui. É mais um conhecimento que íntimo. É um conhecimento íntimo e pessoal. Entendeu? De Deus com o justo. De Deus, o nosso Pai, com o justo. Aí a gente olha aqui para o contexto, e a gente adentra aqui, a gente vai ver aqui, o salmista, no Salmo 101, versículo 4 diz: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Não conhecerei o homem mau. Então, o que nós temos que aprender aqui dentro deste contexto? Irmãos, nós temos que procurar deixar, aleluia, que Deus troque o nosso coração. Porque o coração é a saída de todas as coisas. Jesus falou do coração vem o adultério, a prostituição, o furto, o homicídio. Jesus falou que do coração vem uma grande quantidade de coisas. Aí o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o quê? É acreditar que esse Deus, Ele é um Deus tão poderoso, que Ele pode mudar esse coração. Coração de pedra, esse coração de pedra, coração endurecido, esse coração que não se quebranta, esse coração que não se dobra, esse coração que não se encurva na presença desse Deus. Aí a gente olha para o contexto, a gente vai ver, né? O próprio Deus diz assim, que um coração perverso não tem como encaixar nos planos divinos. Um coração perverso não tem como se encaixar no plano divino. Está entendendo, irmãos? Aí a gente olha aqui e a gente vai ver, e Deus fala, o próprio Deus fala assim, e eu não conheço um homem mau. Deus só conhece o justo. Nós temos que aprender isso. Deus só conhece o justo. Por isso que um cristão, vocês, os adolescentes aí, começar a sorrir, eu vou chamar vocês aqui na frente, para licionar. Amém? Eu chamo vocês rapidinho aqui. Aí a gente olha aqui para o contexto e a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui, não conhecerei o homem mau. Eu não conhecerei o homem mau. O que a gente tem que aprender aqui? A gente tem que aprender que enquanto nós não buscar viver uma vida de justiça, nós somos desconhecidos de Deus. Somos desconhecidos de Deus. E a gente precisa disso como igreja. A gente precisa, aleluia, analisar
A gente precisa pedir ao Espírito Santo nos analisar com profundidade. A gente precisa ser conhecido de Deus, irmãos, porque senão nós vamos viver uma vida ilusória. Tem pessoas vivendo dentro de uma igreja uma vida ilusória, porque você olha na vida dele, a vida produtiva dele, não é uma vida produtiva de crescimento. Ele não consegue produzir bons frutos. Ele não consegue produzir bons frutos. Ele não consegue produzir frutos dignos de arrependimento. Ele chora, você fala com ele, parece que ele se quebranta, ele se dobra, mas daqui a pouco ele se levanta de novo e se torna ereto, não tem temor a Deus, não é submisso a ninguém, passa a ter um coração desobediente, é um coração dominado pelo pecado. E precisamos de resolver isso. Será que, preste atenção, será que Deus ainda está comigo? Será que Deus me ama? Será que eu alcancei o amor de Deus? Eu alcancei o amor de Deus? Aqui a gente pode ver, né? O salmista, ele expressa e diz assim, aqui diz, a vida particular do salmista deve ser caracterizada por uma inflexível estima pelo caráter do governo de Deus. Então, como é que um crente se baseia? Pelo outro crente? Sim ou não? O crente se baseia pelo outro crente? Não. Não, senhor. Eu vou ter que pedir por irmão apartar 2 meninas. Senão vocês vão tirar minha paz aqui no culto e vocês sabem que eu falo mesmo. Aqui eu falo mesmo. Entendeu? Então nós estamos aqui dentro de um contexto, né? Dentro de um contexto que a gente precisa aprender. Aqui o quê? Aqui está dizendo assim, Salmo 101, versículo 4, coração perverso, então tudo bem, é uma resolução pessoal em relação a uma vida do que a santidade de vida. Então, como é que eu posso ser cristão? Como é que eu posso ser cristão e as minhas obras sendo má? O meu comportamento é mau. As minhas atitudes com as pessoas são má. Está entendendo? Porque uma das primeiras coisas que se a gente está dentro eu ministrei na terça-feira passada, de falha a memória, se nós estamos dentro da eleição, estamos dentro desse navio, uma das coisas que o crente tem que ter é amor fraternal. Nós temos que aprender a amar uns aos outros. Está entendendo? Eu não estive aqui, eu estava doente na escola bíblica dominical, mas a professora de vocês é muito boa. Quando ela termina aqui, ela me leciona para mim lá em casa, a professora de vocês, né? E ela estava falando lá a respeito de algo, né? Ela estava falando aqui na escola bíblica dominical daqueles crentes, né? Que tem um trono dele, que ele senta para julgar todo mundo. Ele senta para julgar todo mundo, né? Não consegue fazer o julgamento de si próprio, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer, examine o homem a si mesmo. Ô irmão, mas eu tenho que falar, porque eu tenho um negócio. Não, você não tem que falar nada. Examine o homem a si mesmo. Olha como é que está as tuas veredas diante de Deus. Olha como é que está o teu proceder diante de Deus. Procura ver se você está agradando a Deus. Procura ver se você está amando o teu próximo. Porque não cabe nós se preocuparmos. Aqui não é questão de nós nos preocuparmos com alguém se ele quer entrar no navio, não. Quem deve estar preocupado para entrar no navio aqui? Sou eu. O mais interessado de entrar no navio sou eu. E quantos eu puder, aleluia, convencer a entrar nessa embarcação celestial e morar com Cristo eternamente, esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Aí a gente olha para o contexto e a gente vai ver aqui, né? Aqui está dizendo uma resolução pessoal em relação a uma santidade de vida. Ser santo não é questão de opção de querer. Eu quero ser santo. Mas o fulano diz que não quer ser santo. Não, isso aqui não é opção. Ou para entrar nesse navio aqui, para entrar nesse navio, você tem que ser santo. Nós temos que ser santo. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, Pedro diz assim, santo em toda maneira de viver. Santo em toda maneira de viver.
Hã? É um processo. Isso é um processo. Isso aqui inclui o quê? Uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia, irmão. Eu estou olhando o que eu gostava de fazer, mas não vou fazer mais. O que eu gostava de falar, eu não vou falar mais. O que eu pensava, a maneira que eu pensava, eu não vou pensar mais. O que eu gostava de cobiçar, eu não vou cobiçar. Não posso cobiçar. Eu sou proibido. Eu sou proibido. Porque uma lei dentro de mim. Há uma lei dentro de mim. E essa lei que está dentro de mim, ela me dá força para me expelir o mal que está dentro de mim. Eu preciso disso. Está entendendo? Eu conheci uma irmã, e essa irmã, ela falava assim, quando você fazia qualquer coisinha para ela, ela dizia assim, não, fala para ele. O que foi? Que no meu embornal aqui, ela dizia assim, diga para ele que no meu embornal aqui, tem moeda de troco para qualquer situação. Uma pessoa que tem respostas duras, a pessoa que quer vingar uma perseguição, um sofrimento, uma calúnia, ou uma pessoa, porque alguém disse alguma coisa, ele tem uma resposta para dar para essa pessoa. Ele não aprendeu nada com Jesus. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Nós precisamos aprender com Jesus. Entendeu? E o que nós estamos dentro do contexto aqui? Né? A gente está dentro do contexto, o que nos leva aqui? Né? Se Jesus é o meu caminho, que dificuldade que eu tenho de aprender com Jesus? Qual é a dificuldade que eu tenho de imitá-lo? Nós precisamos imitar a Cristo, e não é lá no céu, não. Lá no céu seria fácil, para imitar a Cristo. Lá seria fácil. Lá no céu, nós irmãs cantam aqui, o pastor Adeus canta, no céu não entra pecado, é aqui no meio do pecado, é aqui no meio desse mundo, é aqui, no meio do que a gente tem presenciado, é aqui que nós vamos imitar a Cristo. Oh, aleluia, nós vamos assemelhar a Cristo. Aí a gente olha aqui, a gente vai ver aqui, onde eu estava com vocês, como é que Deus governa? Como é que Deus governa? É uma pergunta que fica. Deus, ele só tem 2 termos no governo dele: misericórdia e juízo. Deus não tem nem pena e nem dó. Deus não tem negócio de pena com ele nem dó. É justiça, é misericórdia e juízo, né? Então, eu vejo aqui dentro do contexto em que nós estamos, você vai ver um Davi, que as pessoas fazem um drama, irmão. As pessoas fazem um drama no pecado de Davi, como se o pecado no mundo fosse o mal, o pecado do mundo fosse adultério. O povo faz um drama quando pega o microfone. Como pode? Eu não consigo entender um homem segundo o coração de Deus fez fazer o que ele fez e que não sei o que, não sei o que. Não, para de ser hipócrita. Para de ser hipócrita. Se nós hoje estivéssemos dentro da lei de Moisés, nenhum de nós estaria vivo aqui. Nenhum de nós estaria vivo. Todo mundo aqui já tinha passado pelo apedrejamento, por lado de fora da cidade ainda. Todos nós seríamos apedrejados. Mas nós estamos aqui hoje porque a graça nos cobre. O favor divino nos cobre. O amor de Deus que é derramado por nós nos cobre. E a gente olha para o contexto sagrado e a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui, Davi disse, olha, eu preciso servir ao meu Deus. Eu estou colocado como rei. Deus me escolheu um homem segundo o coração dele. Como é que eu vou governar? Como é que eu vou governar? Entendeu? Eu tenho que governar como Deus governa. Eu tenho que governar como meu Deus governa. E Deus governa como? Com misericórdia e com juízo. Mas, pastor, e como é que faz isso? Erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui diz, ele desejava governar de forma semelhante, mas percebia a necessidade da presença divina e do poder de Deus, para que estivesse capaz de assim fazer. Então, eu preciso do quê? O que eu preciso para me manter dentro deste processo de eleição? Dentro desse chamado para a eleição?
que eu preciso? Eu preciso olhar para o meu mestre. Aleluia. Clamar por misericórdia e graça. E me ajuda a trilhar. Oh, aleluia, me ajuda a trilhar. O que você encontra crente dizendo por aí hoje? Eu já vi até pastor falando isso. Dizendo assim, não, irmãos, tem perigo não. É que Deus olha de lá, Ele é justo, Ele é misericordioso. Ele sabe que eu não ia aguentar, que a irmã não ia aguentar, que o fulano não ia suportar. Ele sabe. Oh, presta atenção. Entendeu? Ele não é o Zé Pilintra, não. Que morreu cheio de cachaça, endeusaram ele lá não. Ele é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso. Está entendendo, irmãos? Não. Ele não é um fulano lá, o Bertano, o Cicrano. Não. Que criou uma religião, uma seita, induziu um povo. Não. Esse aqui é o Criador de todas as coisas. Ele tem o poder de mudar. É só nós queremos. Aceitar a vontade dele, ué. Nós temos que aceitar a vontade dele. Senhor, eu preciso ser mudado. Senhor, eu preciso entrar nesta promessa. Senhor, eu necessito, eu desejo fazer parte do arrebatamento da igreja. Eu quero fazer parte. Isso tem que estar o querer em nós. Aí a gente vai ver aqui, diz assim, mas ele percebia a necessidade da presença divina e do poder de Deus. Sem isso aqui não anda. Olha aqui para mim. Não anda sem a presença divina. Ele não conseguiria chegar onde Deus tinha um projeto que ele chegasse. Sem o poder de Deus, ele não ia conseguir resistir às tentações, às perseguições, às lutas. Aí a gente olha aqui para o contexto e a gente vai ver aqui, né? Aqui a gente vai ver, aqui diz assim, estivesse capaz de assim fazer. Causa de Belial, né? Causa de Belial. Em sua vida ou em família, ele escolheria a integridade. Pastor, me explica isso. Se é que é algo de Belial, algo do diabo, do maligno, se tiver para escolher entre as coisas do diabo, entre a minha família, Davi disse, eu prefiro ser íntegro. A escolha de ser santo, ele está dizendo, é minha. Nós temos que decidir por nós isso aí, a escolha de ser santo. Porque eu já disse para vocês, citei, já ministrei aqui dentro desse estudo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que ele vai vir buscar o quê? Um povo santo. Um povo santo, né? Nós somos chamados de nação eleita, povo escolhido, de povo adquirido por Deus. Então eu tenho que lutar por isso. Aí a gente olha aqui para o contexto, a gente vai ver aqui, nós que temos o direito de escolher se queremos ser íntegro, temente a Deus, entendeu? E fugir de toda a aparência do mal, ou se nós queremos ficar na vida que está. A escolha é nossa. Aí a gente olha para o contexto, a gente vai ver aqui, né? E não a tolerância e a retidão em lugar de alvos baixos ou indignos. As coisas erradas ou infiéis, ele aborreceria, e somente o propósito retos e verdadeiro ele conservaria em seu coração. Você está entendendo muito bem? Ele tinha o direito de escolher. Aí tem pessoa que fica a vida toda xingando, pessoa que fica a vida toda falando mal da vida dos outros, pessoa que fica a vida toda, não tem domínio nessa língua. Ele fica, eu estou orando para o Espírito Santo dominar minha língua. E daí, o que você está fazendo aqui dentro? Você está fazendo dentro do quê? O que foi? Você acha que ele vai vir aqui, pôr um alicate de bico, furar a sua língua, colocar um cadeado na língua? Não. O próprio Deus, usando o Salomão, disse que o cadeado da língua é os dentes. Se fecha a boca, eu não peco. Eu não sou obrigado a falar. Né? Me responde. E eu não vou responder. Eu não vou dar lugar ao diabo. Não foi ensinado aqui esses dias? Não dei lugar o quê? Ao diabo. Né? Aí fica colocando a responsabilidade em Jesus. Jesus vai me libertar um dia, irmão, fica tranquilo. Um dia você vai se alegrar em mim. Um dia eu já era para estar se alegrando faz tempo. Tu está atrasado. Porque a obra de Cristo já foi feita na cruz do Calvário.
O que falta agora é você se interessar. O que falta agora é você colocar em ação. Ora calasterimi condarasterga. Larionde quiriosteriargue forquinergue blai. O que falta agora é nós colocarmos em ação. Precisamos, com urgência, colocar isso em ação. E a gente olha aqui, né? E a gente vai ver aqui, a gente diz assim, e não a tolerância e a retidão em lugar de alvos baixos ou indignos. As coisas erradas ou infiéis, ele aborreceria. Somente propósito retos e verdadeiro ele conservaria em seu coração. Por isso não é qualquer um que vai dizer o que ele disse no Salmo 119, guardei o meu coração. Eu guardei o meu coração. Oh, meus irmãos, aleluias. Para não pecar contra ti. Você não vê aqui Davi colocando a responsabilidade em Deus? E hoje a igreja não tem desculpa. Olha aqui para mim, não tem desculpa para a igreja não. Porque nesse tempo aqui o Espírito Santo, ele atuava de vez em quando em alguém. O Espírito Santo não era derramado. Hoje não tem desculpa para a igreja. Do crente dizer assim, mas eu lutei, chegou um ponto, né? Eu lutei, mas chegou um ponto que eu não consegui. Não, você não conseguiu porque você lutou sozinho. Você lutou na sua própria força. Mas você não pediu a ajuda do amigo Espírito Santo. Porque hoje o Espírito Santo é derramado na igreja. Oh, aleluia! O Espírito Santo é derramado em nosso meio. Aí a gente olha aqui para o contexto e a gente vai ver aqui, Deus está envolvido intimamente com os caminhos do justo. Você vê um crente abençoado, Deus cuidando dele. Alguém olha para ele e diz, eu não sei nem como é que está vivo ainda, eu não sei ainda nem como está se alimentando, eu não sei nem como está dando glória a Deus aqui ainda, eu não sei. Você fica tranquilo, porque ainda tem alguém cuidando do caminho dele. Deus está cuidando do caminho dele. Isso é seriedade. E quem não entende isso aqui, parte pelas obras das carnes. Quem não entende isso aqui, mas caminha aceso para a obra da carne. Porque tem aqueles que ficam, né? Aí encontra uns que também não tem direção e senta. Irmão, você viu? Você viu, irmão? Você viu, irmão? O que está acontecendo na vida daquele homem, daquela mulher, daquela moça, daquele rapaz? O que está acontecendo? Como tem um grupo que fica averiguando o que está acontecendo, tem aquele grupo também que senta para criticar, né? Entendeu? Mas se por enquanto Deus achar graça nessa pessoa diante dos olhos dele, quem somos nós? Quem somos nós? Aí a gente olha para o contexto e a gente vai ver aqui, com quem que Deus está envolvido? Com todo mundo, irmão? É com todo mundo? Não, Deus não está envolvido com todo mundo. Deus está envolvido aqui com o caminho do justo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Mas não tem qualquer ligação com o caminho do ímpio. Por isso, que quando você entra lá no Salmo de número 73, você vai encontrar quem? Asaf, nas suas lástimas, quase desviando, os pés escorregando, quase perdendo a graça de Deus. Asaf, por quê? Porque em vez de ele ter colocado os olhos dele em Deus, como o rei Josafá, né, ter colocado os olhos dele em Deus, ele colocou os olhos dele na riqueza dos ímpios. E os pés deles quase escorregou, porque ele ficou olhando para as riquezas dos ímpios. O rico está prosperando, porque o rico, porque não sei o quê. Ainda tem irmão que fala assim, eu nem sei, não dá para entender Deus, porque Deus está abençoando aquele ímpio. Preste atenção, aprenda a não transmitir algo que não é verdade. Fala somente o que é verdade. O que é que nós estamos, mas não tem qualquer ligação com o caminho dos ímpios. O que Deus tem para o ímpio? Excepto o juízo. É o que Deus tem para o ímpio, excepto o juízo. E uma das coisas que eu aprendo na Bíblia, que toda frutificação de um ímpio, ela é momentânea, ela é passageira. Por isso que crente não deve estar preocupado se o rico, se o fulano está ficando, está prosperando, está comprando isso, comprando aquilo. Não, o crente não deve estar preocupado com isso, porque tudo que o ímpio usufrui aqui na terra, a glória dele é enquanto ele viver.
Morreu, acabou, não desfruta mais do que tem, caminho de condenação. Caminho de juízo. Caminho de perdição eterna. E Jesus não falou que o lugar lá é bom, não. Lá diz que tem pranto e ranger de dente. O lugar não é bom, não. Aí a gente olha para o contexto, a gente vê aqui. Salmo 146, versículo 9, diz assim: o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. É a palavra de Deus que nos fala isso. Transtorna o caminho do ímpio. A devoção do salmista é reforçada também porque sabe que Deus fez com que o caminho do ímpio terminasse em ruína. O caminho do ímpio, ele termina em ruína. Pode colocar para cima aí, filho. Pode colocar tranquilo. Estou acompanhando aqui. Entendeu? E a gente vai olhar aqui para o contexto. A gente vai ver aqui. Em conclusão, o salmista declara que o Senhor, que é o seu ajudador, e a quem ama, e a quem louva, também será seu rei. Será o que? O seu rei. Por isso que ele adorava Deus, ele louvava Deus, ele glorificava Deus. Por que ele tanto fazia isso? Né? Por ele saber, aleluia, que uma das coisas que o ímpio não tinha, ele tinha. Quando ele precisava de ajuda, Deus estava pronto com as mãos estendidas. Por isso a Bíblia diz que Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E os ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Aí a gente olha para o contexto e a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui, aí eu tenho ele como meu ajudador, então agora eu vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Então eu tenho a quem amo, entendeu? E a quem louva. Agora eu tenho a quem eu louvar. Também será o seu rei. Agora eu tenho esse Deus como meu rei. Oh, aleluia. E ele estabelecerá o seu governo sobre a minha vida. Ele estabelecerá o seu governo sobre as minhas decisões. As minhas decisões. Aí a gente olha para o contexto e a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui Oséias capítulo 13, versículo 5, né? Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Esse é o tamanho do versículo, é bem pequenininho. Então você vai encontrar aqui um Deus dizendo, esse Deus todo-poderoso, usando quem? O profeta Oséias. Usando aqui o profeta Oséias a esclarecer um povo que estava perdendo o rumo, um povo que estava perdendo a direção. Está entendendo, irmãos? Eles já estavam se prostrando diante de outros deuses. Ele já estava abandonando, né? Ele já estava abandonando o Deus vivo e verdadeiro. Só que como esse Deus tinha uma aliança com esse povo, eles os elegeu, né? Porque por meio desse povo viria o Filho de Deus, Jesus Cristo, Salvador do mundo. O que a gente vai ver aqui? Deus ainda usando um profeta. Porque por enquanto aqui repousava o quê? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus aqui estava sendo o quê? Derramada. Aí a gente olha para o contexto, a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui, eu te conheci no deserto e em terra muito seca. Esta passagem mostra o Senhor trazendo à memória de Israel que quem verdadeiramente Ele é. Eu quero mostrar para vocês quem sou eu. Vocês são infiéis. Vocês me traíram. Vocês se prostituíram com os ídolos pagãos. Vocês fizeram tudo isso. Mas eu ainda estou querendo, Deus, eu estou querendo alertar vocês ainda que eu amo vocês. Que eu quero resolver o problema de vocês. Oh, aleluia! Eu quero resolver o problema espiritual da vida de vocês. Aí a gente olha para o contexto e a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui o que ele já havia proporcionado ao seu povo e o que ele esperava em troca. Está entendendo? Deus não precisa de ninguém aqui, ou precisa? Se nós não viéssemos no culto hoje, fechasse a igreja e ficasse em casa, ele está sendo adorado no céu. Deus está sendo adorado.
Entendeu? Se eu vim aqui fazer uma escassez aqui e tal, ou me calar, ou sentir, ter o meu sentimento de adoração, para ele pouco importa. Pouco importa. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo adorado. Se a igreja se calar, a Bíblia diz que até as árvores batem palma. A Bíblia diz que se a igreja, se o homem se calar e não adorar esse Deus, os rios nas suas ondas batem palma e louva a Deus. Está entendendo, irmãos? Então Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Só que Ele conta conosco para algo. Deus, Ele conta conosco para algo. E o que é? Oh, aleluia. Ele espera algo em troca. Ele espera, ou não espera algo de enviar do seu filho, Jesus, para este mundo. E o filho dele decidiu por conta própria ir na cruz do Calvário e morrer pelos nossos pecados. Ele não espera nada em troca de nós? Hã? Será que Deus não espera nada em troca de nós? Porque Deus, mas fica tranquilo, Deus não quer nada de você, porque você não tem. Não, peraí. Antes tu era considerado como uma gota de água que cai do balde. Hoje tu é escolhido. Hoje você é eleito. Hoje nós somos chamados. Nós somos chamados. Hoje nós estamos aqui dentro do propósito da sua vontade. Oh, aleluia, era o propósito da sua vontade. Aí eu olho aqui para o contexto e a gente vai ver aqui, Deus esperando de Israel algo em troca. Eu vi vocês, vocês estavam sofrendo no Egito, eu enviei socorro para vocês, eu libertei vocês de lá do Egito, eu tirei vocês de lá do Egito, coloquei vocês dentro do deserto e deixei vocês ficar lá por 40 anos, porque eu sei cuidar de alguém aonde não produz. Eu sei cuidar de alguém aonde não produz, né? Terra seca, terra estéril, não produzia nada, mas o Deus do Bara estava lá. Aleluia, o Deus do Bara estava ali. Eu cuidei de vocês e eu esperava que no futuro vocês viessem me dar algo em troca. E o que vocês me deram? Desgosto, decepção. Vocês me trouxeram sofrimento, entendeu? Aborrecimento vocês me trouxeram. Deus está usando aqui o profeta Oséias, né? Aí, porque ser o único Deus e Salvador de Israel, era isso que ele queria em troca. Eu não estou querendo que vocês me deem as fazendas de vocês, porque eu já dei para vocês, tudo que vocês têm foi eu que dei para vocês. Eu expulsei os inimigos de vocês, eu fiz vocês poderosos diante das nações, eu derrubei muro de cidade, eu fiz com um sopro de trombeta muro cair por terra, eu fiz tudo, mas eu não fiz isso aqui porque eu queria vocês como escravos. Não, eu fiz isso para vocês ser livres, e o que eu esperava de vocês em troca é que vocês abrissem somente a boca de vocês e me reconhecessem como o único Deus verdadeiro, Deus santo, aleluia, o único Deus da vida de vocês, aleluia. Oravantuire contesfere orque flei margontiris vai maranduiris turi mi contalar turi mi erge flastui narasteri mogantui declasti erga. Entendeu? Aí o apóstolo Paulo diz assim: o que adianta dar até o corpo para ser queimado se não tiver o amor? Se não tiver o amor, tudo será perdido. Porque servir a Deus é com amor. Se interessar pelas coisas de Deus é com amor. Está entendendo, irmãos? É com amor. Está entendendo? Eu fico olhando assim nos dias atuais. Quando eu assumi o ministério, as pessoas pegavam a gente aqui e levavam, por exemplo, como daqui lá em Coronel Sapucaí, e soltava lá, né? E ele falava: daqui 30 dias ou 40 dias eu apareço aqui para mim saber o resultado do que está acontecendo. Irmãos, é ali que eu aprendi a depender de Deus. Pegar a gente aqui nesse Mato Grosso, porque o Mato Grosso hoje é requisitado no mundo. O Mato Grosso hoje
no nível de turismo, de agricultura, de pecuária, no Mato Grosso do Sul, nós temos Carapó hoje, entre as 100 cidades do agronegócio, Carapó está em 100, número 100, Carapó. Mas no meu tempo que eu andava aqui, que isso aqui só tinha guaxumba, cerca, eu andei nessa região por aqui, tudo aqui, entendeu? Você achava um dedo de asfalto, você dava um glória a Deus quando achava um dedo de asfalto, não tinha nada. Isso aqui era uma pobreza, um sofrimento, um povo humilhado. As pessoas que trabalhavam aqui quase era trabalho escravo. Eu estou falando porque eu entrei aqui, tinha 17 anos e meio, irmãos. Eu entrei nisso aqui, está entendendo? Aí Deus tirar a gente daqui e dizer que vai levar e que vai dar uma obra, que vai pôr como líder, como uma coisa e tal, tal. Irmãos, vocês não sabem como esse Deus ele é grande. Está entendendo? Porque daqui ninguém esperava nada. Da gente não esperava nada da gente aqui. Mas e Deus, por graça e misericórdia, nos levantou, né? Nos levantou. E quando a gente olha aqui para o contexto sagrado, Deus me levantou para quê? Para quê? Para querer ficar famoso? Para querer se aparecer entre as autoridades governamentais? Deus me chamou para quê? Para me aparecer nas mídias, nas redes sociais? Não! Deus não me chamou para louvor do nome dEle, reconhecer Ele. Meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu amparo. Senhor, eu tenho o Senhor como a minha única ajuda. Tu é a minha esperança, Senhor. Tu é a minha esperança. Aí a gente olha aqui, a gente vai ver dentro do contexto, aqui vemos, diz assim, por ser o único Deus e Salvador de Israel, Yahvé, esperava lealdade exclusiva do seu povo. Vemos que quando o povo de Israel estava adorando outros deuses, o profeta Oséias está trazendo lembrança ao povo de Deus, que escolheu Jacó para que os seus descendentes fossem dele um povo escolhido para amá-lo e suprir todas as suas necessidades. Deus não provou isso no deserto? Que Ele era o supridor de todas as necessidades desse povo? Aí a gente olha aqui, Mateus capítulo 7, versículo 23, está escrito assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. E o duro, é difícil, é que tem cristão que vai receber esta palavra, essa resposta de Jesus Cristo. Jesus dizendo para ele assim: eu nunca te conheci, né? E tem uns que vai ser tão ousado que mesmo assim com o coração mau vai usar o nome de Jesus para fazer obra. Pessoas com coração mau, ele vai usar o nome de Jesus para fazer obra. Só que Jesus vai dizer para ele: ó, não te conheço. Se tu fez alguma coisa na terra, você fez no meu nome, não foi no seu nome, você fez no meu nome. Eu não te conheço. Aí a gente olha para o contexto, a gente vai ver. Essas palavras de Cristo deixam plenamente claro que uma pessoa pode pregar o Evangelho. Ela pode pregar o Evangelho. Olha o que está em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se alguém ama Deus, esse é conhecido dele. Todavia, embora não possamos conhecer a Deus perfeitamente, podemos amá-lo. Está entendendo? O nosso Deus é um Deus invisível. Nosso Deus é o Deus invisível. Eu não posso conhecê-lo aqui pessoalmente, mas eu sinto a sua presença. Nós sentimos a presença dele aqui. Oh, aleluia! Nós sentimos a presença dele aqui. Aí a gente olha para o contexto e a gente vai ver aqui, né? Aqui diz assim: conhecer a Deus perfeitamente, podemos amá-lo, donde se segue a certeza de que ele nos concede contudo, quanto a este conhecimento implica. Gálatas 4, versículo 9, diz assim: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecido de Deus, como tornais a outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais quereis de novo servir? Irmãos, eu já estou repetindo isso aqui pela segunda vez. É pela segunda vez. Deus os conheceu antes de ter nos conhecido. Então Deus nos conheceu antes de nós ter conhecido a Deus. Está entendendo? Aí a gente olha aqui, a gente vai ver aqui.
Quanto a esse conhecimento em si, o segredo da vida eterna. O segredo da vida eterna. Como estáis voltando? Era a pergunta de Paulo. Agora que vocês saíram dos vossos redimentos fracos, né? Agora vocês conheceram a Deus. Como é que quereis agora voltar às velhas práticas? Como é que quereis voltar agora às velhas práticas? Olha o que diz aqui, que dá a ideia de um processo ainda em continuação. A igreja não terminou a obra, não tem ninguém perfeito aqui. Não tem ninguém perfeito aqui. Nós somos uma obra de Deus em continuação até o arrebatamento. O que tiver que ser mudado, o que tiver que ser transformado, aleluia, para manter nesse navio, o Espírito Santo está disponível. Ele está à disposição, ele está trabalhando em nosso favor. Aí a gente olha aqui para o contexto, né, que dá a ideia de um processo ainda em continuação. Oh, meus irmãos, por isso que não deixa de clamar pela graça e a misericórdia de Deus. Nós precisamos, como cristão, clamar pela graça e pela misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia, né? Paulo diz, como os rudimentos fracos e pobre. Fraco visto serem impotente para resgatar. O rudimento do passado não teve capacidade de resgatar ninguém. O rudimento do passado não teve capacidade de resgatar ninguém. Aleluia. Então, não era suficiente. Aí a gente vai ver aqui, esses rudimentos eram impotentes diante das nossas vidas de pecado, nossas vidas de erro, entendeu? Aí a gente olha aqui, a gente vai ver aqui, resgatar pobre, porque não pode aumentar a riqueza espiritual daqueles que são herdeiros de Deus. Não podia atribuir-se, não podia multiplicar, não podia fazer produzir na vida das pessoas, né? Não podia aumentar o quê? Aquilo que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar de Deus a riqueza espiritual. Nós precisamos buscar, você viu lá no capítulo 1 de Efésios, né? A partir do versículo 3. Oh, aleluia! Olha o que está escrito aqui, a partir do capítulo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Aleluia. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele em caridade. Irmãos, nada aqui vamos fazer o que temos para fazer espiritualmente para acontecer na nossa vida. Não adianta ficar, irmão, forçar uma vida espiritual, né? Forçar uma vida espiritual. Vários lugares que a gente chega e a gente percebe pessoas tentando imitar alguém, se igualar a alguém espiritualmente. Isso é pecado. Deus odeia duplicidade. Deus odeia duplicidade. A gente vai olhar, o que nós temos que fazer? A gente vê aqui em 1 João capítulo 3, versículo 1, vede que com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fosse chamado Filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Então a gente olha aqui para o contexto, a verdade é que Deus é o nosso Pai Celestial, e que somos seus filhos. E uma das maiores obras do Novo Testamento, foi uma das maiores obras, foi nos fazer o quê? Se tornar filho de Deus. Entendeu? Foi uma das maiores obras, foi nos fazer se tornar filho de Deus. Aí a gente olha para o contexto e a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui. Primeiro, ser filho de Deus é um privilégio mais sublime da nossa... Espera aí. Eu acho que eu me perdi aqui. Hã? Deixa eu ver aqui.
Palavra de Cristo para pregar. Não, não. De baixo para cima. Ah, tá. Tá bem, tá bem. Tá bem. Ser filho de Deus é um privilégio mais sublime da nossa salvação. Entendeu? Então, ser salvo é questão do quê? De se tornar uma pessoa privilegiada. Se tornar uma pessoa privilegiada. E tem pessoas que não consideram a salvação em Cristo Jesus. A qualquer instante ele abre mão dela, solta dela, ele negocia ela, ele vende ela, entendeu? Ele abre a mão da salvação. Aí a gente olha para o contexto e a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui, ser filho de Deus é a base da nossa fé e confiança em Deus e da nossa esperança da glória futura. A nossa esperança da glória futura. Como filho de Deus, somos herdeiros de Deus, né? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, entendeu? Somos co-herdeiro de Cristo. Então a gente precisa do quê? Né? A gente precisa ter confiança, firmeza, estabilidade. De quem que eu sou filho? De quem que eu recebo como pai? Se minhas obras são má, o mal vem de quem, irmãos? De Deus que nunca veio. Tem hora que eu olho uns procedimentos de uns cristãos, eu olho para uns procedimentos de uns cristãos e me dá medo. Porque a Bíblia ensina como tratar uma mulher, a Bíblia ensina como tratar uma senhora de idade, a Bíblia nos ensina como tratar uma criança, a Bíblia nos ensina como considerar os governadores, os príncipes, a Bíblia ensina tudo. Se estamos mancando, é porque não queremos a cura para andar firme. Se estamos mancando, é porque não queremos andar firme. A Bíblia nos ensina, entendeu? Como eu tratar minha esposa. A Bíblia me ensina como cuidar dos meus filhos. A Bíblia me ensina como ser responsável pelos meus negócios. A Bíblia me ensina eu não andar por emoção, mas por fé e não por vista. Ela nos ensina. Agora, o que nós precisamos? Acordar para a vida. Precisamos depressa acordar para a vida. Não é achar que somos salvos, ou pensar que somos salvos. E de repente, quando surge a circunstância, nós não temos alicerce suficiente, base, nós não temos firmeza. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Todo dia a gente vai ouvir isso. A volta de Cristo está próxima. Sim ou não? Ele vai voltar, ele prometeu, ele vai voltar. Só que, quem é que está pronto para entrar no navio? Ou quem é que já está no navio e está tentando se manter lá dentro? Quem é que tem Jesus como seu capitão? Porque ele disse, sem mim nada podeis fazer. Quem tem Jesus, obedece ele. Quem tem Jesus, anda como ele andou. Quem tem Jesus, fala da forma que ele andou. Falou. Quem tem Jesus, entendeu? Tem o procedimento dele. Então eu quero chamar a amada igreja para mais uma vez. Marca aí para nós, marca aí para nós. Vou encerrar aqui agora. Entendeu? Nós como igreja a gente precisa acordar para a nossa vida espiritual. Irmãos do céu, todo dia uma vergonha nas redes sociais, escândalos e mais escândalo. Todo dia nas redes sociais é uma vergonha, entendeu? O nome mais desconsiderado hoje no Brasil é um título de pastor, tá? Se você for numa garagem de carro comprar um carro e você disser que é pastor, eles fazem de tudo para não vender para você. Parece que já é combinado com o banco, com a financiadora. Está entendendo? Uma das coisas que eu aprendi na Bíblia ao longo do tempo, que um pastor ele é tido como um pai espiritual dentro de uma igreja. Meu Deus eterno, as coisas que estão acontecendo por aí. Entendeu? Mas ainda tem aqueles que conseguem ser preservados pelo poder de Deus, guardado debaixo da unção do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vocês estão felizes? Estão alegres? Eu pedi ao pastor, já para fazer o encerramento do culto, e em seguida nós estaremos orando aí. Estaremos orando com vocês aí. Em nome de Jesus.
Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos estar dando os avisos aqui, irmãos. Na quarta-feira agora, oração no monte às 20 horas, irmãos. Na quinta-feira, culto de milagres na direção do círculo de oração. E no sábado, vai ter a nossa Santa Ceia, a partir das 18 horas. E reforço mais uma vez o pedido, irmãos, aqueles que se comprometeram com a assistência social a trazer os alimentos, para estar trazendo nos cultos de Santa Ceia. Amém? Não se esqueça, porque às vezes a gente vai montar a cesta básica lá, e às vezes os irmãos acham que a gente não quer entregar a cesta básica, mas é porque não tem mesmo, demora para a gente juntar, demora para fazer, porque a colaboração está sendo bem fraca, bem complicado, irmãos. Então eu reforço mais uma vez, os irmãos que se comprometeram, por favor, traga no culto de Santa Ceia o seu compromisso. Amém? A igreja se coloca de pé. Tem mais algum recado? Amém? Chamar aqui o presbítero Samuel para estar fazendo essa oração de encerramento. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada aqui esta noite, te louvamos pela tua presença, pela manifestação, Senhor, do Espírito Santo de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, leva a tua igreja em paz, em segurança. Ó Deus, Senhor, guarda, Senhor, onde colocar as plantas dos seus pés. Ó Pai, em nome de Jesus, esteja com eles, guarda em nome de Jesus. Amém? Faz assim com as vossas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolação do Espírito Santo continue com esta amada igreja hoje e sempre. E todos digam amém. Despedi-vos com a paz do Senhor. Vá em paz, em nome de Jesus. Que Deus abençoe.